Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre Isaac, um tipo de Jesus Cristo. Você conhece a história desse personagem? Você sabe que ele é um personagem profético que aponta para o Senhor Jesus Cristo? Então fica comigo até o final do estudo, você vai ver a história dele. Dê o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos para o vídeo. Então nós vamos iniciar o estudo a partir de Gênesis capítulo 21, do verso 3. A gente viu o estudo passado sobre a história de Abraão, né? E agora nós estamos vendo sobre a história de Isaac, que já é uma sequência já depois da história de Abraão, né? Você veja primeiro o estudo sobre Abraão e você complementa com esse aqui que eu estou fazendo. Gênesis capítulo 21, verso 3. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. Vou pular para o verso 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. E agora uma citação minha para vocês. Isaque nasce, é circuncidado no 8º dia, que é um dia profético. Seu nome significa riso, ou ele ri. O filho de Agar zomba de Isaque. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Deus confirma a Abraão o pedido de Sara, mostrando que Sara estava certa. Apesar disso, Ismael é abençoado também. Isso aqui, Paulo vai falar sobre o filho da escrava e a escrava não vão herdar com o filho da livre, né? Isso vai apontar para as duas Jerusaléns, a Jerusalém do alto e a Jerusalém de baixo, que Paulo fala na Epístola de Gálatas. Então, é um estudo que eu vou fazer mais para frente, mas vocês estão vendo que isso aqui todos são analogias proféticas que apontam para coisas espirituais mais profundas. Na leitura aqui nós vamos para Gênesis 22, do verso 1 até o verso 6. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Agora vamos seguir a leitura. Verso 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque perguntando, né? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não te negaste o teu filho, o teu único filho. O teu único filho, esse detalhe é interessante. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E continuando a leitura, 22, verso 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, de novo o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as ovelhas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então vocês estão vendo tanta coisa que Deus confirmou para Abraão depois dessa ação dele de querer sacrificar o filho dele.
E eu vou ler uma citação para vocês para exemplificar isso aqui, para explicar melhor. Deus pede Isaac em sacrifício a Abraão e Abraão obedece. Abraão ia sacrificar Isaac, mas o anjo do Senhor, que é um ser que aponta para o próprio Jesus, brada e impede Abraão. Por esse e outros motivos, Abraão é o pai da fé, porque ele bem cria que mesmo Isaac morrendo, Deus o ressuscitaria dos mortos, porque a promessa da descendência se cumpriria em Isaac. O anjo do Senhor brada pela segunda vez e confirma as promessas a Abraão, agora bem maiores, comparando a descendência às estrelas dos céus, a areia do mar, e que elas possuirão a porta dos seus inimigos, ou seja, aponta para o povo de Deus, os quais nascem da fé, os que são gerados pelo Espírito e que dominarão a terra. Então vocês estão vendo que são coisas proféticas que Deus confirmou para Abraão aqui. Vamos ver a passagem de que Abraão prepara uma esposa para Isaac, e aqui tem muitas coisas também proféticas interessantes. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo e o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E agora eu vou ler uma citação para vocês. Abraão é enfático em querer que Isaque case com uma moça da parentela de Abraão, e de maneira nenhuma com uma cananita, que simboliza a raça carnal e ímpia, desobediente a Deus. O filho de Deus deve casar com uma filha do reino. Isso aqui é um ensinamento para todos nós, né? Temos que casar com alguém do reino, alguém em Cristo, né? Alguém em Deus, realmente do reino de Deus, porque casar com fora da palavra de Deus vai trazer depois consequências que vocês vão ver depois que eu for contar sobre a história de Jacó e Esaú. Agora, como a moça Rebeca, no caso, foi escolhida para Isaac, né? Você pode ver depois no capítulo inteiro, mas eu peguei só a parte que interessa. Gênesis 24, verso 61. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiam o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de onde se vem, do poço de Beer-Lahai, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo, à tarde. Levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaac, e desceu do camelo. E disse ao servo de Isaac, né, que é Eliezer: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: esse é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Agora eu vou ler uma citação minha para vocês. Isaac saiu a orar no campo, olhou e viu os camelos. Rebeca também olhou e viu Isaac. Rebeca pergunta quem era o homem que vinha ao seu encontro. O servo disse que era Isaac. Ela toma então o véu e se cobre. Isaac leva Rebeca para a tenda de Sara. Algo muito profético acontece nesse episódio. O apóstolo Paulo disse que todos os que creem são filhos da Jerusalém do Alto, filhos da livre, de Sara, assim como Isaac. E isso aponta para Cristo. Isaac e Rebeca simbolizam o encontro de Cristo e a igreja. Vocês lembram que no início do vídeo eu falei que existe a Jerusalém do Alto e a de baixo, que Paulo vai falar em Gálatas? Pois é, a mesma citação aqui. O filho da livre, nós somos os filhos da Jerusalém do Alto, que simboliza Sara. Assim como Isaac levou Rebeca para as tendas de Sara, isso simboliza Cristo preparando a sua igreja para habitar com o filho da livre. Então vocês estão vendo que são apontamentos bem proféticos aqui. Nós vamos ver agora a passagem sobre a questão de Rebeca ser estéril. Gênesis 25, verso 19. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Isso aqui também são algo proféticos, né? Continuando, verso 24, agora. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú.
E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E agora uma citação minha para vocês. Aqui é revelado que Isaque tinha 40 anos quando se casa com Rebeca. Isaque ora por Rebeca, que era estéril, assim como Sara. Deus o ouve e a cura. Deus revela a Rebeca que duas nações brigam dentro dela, e uma seria serva da outra. O maior serviria ao menor, algo profético que aponta para a descendência do espírito e da carne. Vamos ver a passagem que Deus confirma a bênção para Isaque, a bênção prometida a Abraão, né? Gênesis 26, verso 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o anjo do Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras. E por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E para explicar para vocês, eu vou ler a minha citação. Deus confirma a Isaque a mesma promessa dada a seu pai Abraão. Lembra a Isaque que Abraão foi fiel, obedecia à voz de Deus, guardava os seus mandamentos, preceitos, estatutos, leis, o que mostra que Abraão cria e praticava obras. Fé vem acompanhada de obras. Fé sem obras é morta. É aparência. Isaque também obedece e crê. Por isso também alcançou promessa. E detalhe, Deus vai dizer para Isaque que na descendência dele que vai ser cumprida essas promessas. Então já transporta para outro. Já não fica só em Isaque. Falou com Abraão, falou com Isaque agora e vai levar para o próximo, que é quem? Jacó, que é o próximo estudo que eu vou fazer. Agora vamos ver a citação da angústia que o filho de Isaque, Esaú, né, causou a ele e a Rebeca. Gênesis 26, 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. E uma citação minha. Esaú mostra que realmente era carnal, desobediente, casou com cananitas, mesmo sendo uma das ordenanças de Deus, que Isaque, seu pai, cumpriu. Agora sobre a bênção da primogenitura, né, que Isaque vai dar para Jacó. Gênesis 27, verso 24. E disse: És meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e da gordura da terra, e da abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Isso aqui fala do próprio Cristo mesmo. É uma citação minha. Isaque abençoa Jacó com bênçãos proféticas, que falam de orvalho, que aponta para a chuva, figura do Espírito Santo. Fala em gordura da terra, o que aponta para sacrifício. Fala de trigo, que aponta para os pães sem fermento e primícias, o corpo de Cristo. Fala de vinho, que aponta para o vinho, o sangue de Cristo. Tudo isso fala da nova aliança na cruz. Como vocês já estão vendo, são coisas também proféticas, né? Agora vamos falar sobre a morte de Isaque. Com quantos anos ele morre? Gênesis 35, 27. E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Criate-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. E agora, para explicar uma citação minha. Isaque vive mais que seu pai Abraão, que viveu 175 anos. Isaque 180, né? Isaque vive 180 anos. Isaque foi sepultado no mesmo campo da sepultura de Abraão. Lá também estava Sara e Rebeca. Então, pessoal, essa foi a história de Isaque. Tem muitos outros detalhes que eu não falei aqui, mas esse aqui é o principal sobre esse personagem, que é um personagem profético, que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo com mais pessoas para me ajudar. Comenta no canal, comenta esse vídeo se você entendeu, se concordou ou não concordou, não tem problema. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E não se esqueça, somos um em Cristo. E fica com Deus.